Estamos preparados, preparadas para receber a palavra do Senhor? Amém. Que bom. Quando eu leio a Bíblia, e eu acredito que vocês também vão ter esse entendimento, é muito lindo como o Senhor se manifesta em nossa vida de um modo sobrenatural, usando coisas do cotidiano. Por isso que eu acho lindo. Quando me edifico com essa palavra, compreendo que, do mesmo modo que aconteceu com Moisés, com Davi, com o nosso próprio Senhor Jesus, isso também pode acontecer comigo, com vocês. Então, lembre, coisas do cotidiano. Deus usa coisas do cotidiano para nos abençoar. E eu queria mostrar algumas. Veja como isso acontece. Só que o que a palavra me leva a compreender é que existem conexões. Deus faz essas conexões. E essa palavra que Deus me entregou nesta semana, acredito que Ele deseja que você compreenda. Que existem conexões que estão acontecendo agorinha, mas muitas delas acontecem em nosso cotidiano. Vou te explicar melhor. Acredito assim, pela própria leitura da Bíblia, que um homem, um artesão, ele fabricava cestas, assim como estas. Sabe, era parte do seu trabalho. Dia após dia, ele fabricava cestas e as vendia. E o propósito disso era ganhar um dinheirinho para sustentar sua casa. Então, veja, é um trabalho comum. Só que ele não soube que um dia, entre as muitas cestas que ele vendeu, fabricou e vendeu, uma delas salvaria um menino. Um menino. Qual é esse menino? Salvou a vida de uma criança chamada Moisés. Interessante. Isso me chama a atenção. Este homem fabricou muitas cestas. Só que um dia Deus falou, aquela que você está fazendo, claro, ele não compreendeu, vai salvar a Moisés. Mas não é qualquer criança. É aquele homem que Deus usou para guiar o povo de Israel da escravidão do Egito até a terra prometida. Então Deus usou uma cesta para poupar a vida do grande líder Moisés. Maravilhoso, me parece fantástico isto. Outra, um jovem que cuidava as ovelhas do pai dele. E ele viu que de vez em quando apareciam alguns animais, algumas feras que queriam matar as ovelhas do pai. E então ele pensou, eu preciso fabricar uma arma que me proteja as ovelhas do meu pai e que seja fácil de transportar. E então este jovem fabricou uma funda. Uma coisa simples. Para se defender os animais. Só que um dia, essa funda foi usada para vencer um gigante chamado Golias. No momento em que o jovem Davi montou, preparou com o couro essa funda, sabe? Ele nunca pensaria, com esta vou destruir ao gigante, vou matar ao gigante Golias. E mais, a partir desse momento, a minha vida vai mudar tremendamente. Mais um exemplo de coisas cotidianas, sabe? Cotidiana. Deus usa o nosso dia a dia e em um momento específico, no famoso Kairos de Deus, ele vai conectar. Mais um. A Bíblia diz que havia um homem que tinha uma pequena hospedaria, mas também criava animais. E acredito que um dia ele comprou ou fabricou, pode ser, uma manjedoura. A manjedoura servia para colocar alimento para seus animais. Era uma manjedoura na qual, como muitas manjedouras, onde ele colocava o alimento, boi, a vaca, cavalo, chegava e comia. Mas ele não sabia que justo essa manjedoura ia receber um recém-nascido, chamado Jesus. No dia em que ele talvez comprou, ou ele fez talvez a manjedoura, nunca imaginou que o Messias estaria aí, recém-nascido. Ele nunca sabia que a partir desse momento, todo mês de dezembro, todos os meses de dezembro,
Na grande maioria das igrejas, fariam uma encenação colocando a sua manjedoura. Olha, coisas lindas. Conexão. O dia que ele fabricou ou comprou a manjedoura, nunca pensaria. Esta manjedoura será lembrada miles de anos, porque um Messias, o único Messias neste caso, estaria aí. Mas outro exemplo do cotidiano, veja, do cotidiano que se conecta. Um menino falou para sua mãe, sabe, hoje estará por aqui, nossa cidade, um homem falando de coisas lindas, e ele faz milagres, então eu quero ouvir a esse homem. Aí a mãe falou assim, sabe, talvez você vá passar fome, então vou te preparar uma comidinha, uma marmita. Aí, vai lá, 5 pães e 2 peixinhos. Foi o que mamãe preparou para esse jovem. Ele não sabia que essa quantidade de alimento ia alimentar a uma multidão. Veja, coisas cotidianas, isso que eu quero que você lembre, coisas cotidianas do comum, que talvez no momento ninguém imaginou que ia ter uma dimensão sobrenatural. Mas é assim que Deus intervém na tua vida e na minha vida. Nem quer dizer, um homem tinha uma jumenta e sua jumenta teve um jumentinho. Nasceu um jumentinho. Ele não sabia, este homem, este dono, não sabia que esse jumentinho ia ser parte do cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Qual texto? Olha este texto, diz assim, esta é a profecia do Antigo Testamento. Alegrem-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. No momento em que nasceu esse jumentinho, ninguém pensaria que esse jumentinho ia ser também lembrado miles de anos depois, porque o nosso Senhor Jesus montou nele e entrou em Jerusalém. Veja, são coisas do cotidiano. Lembre, são coisas do cotidiano que em um momento específico se conectam. E isso que eu quero te dizer, que uma cesta, uma funda, uma manjedoura, 5 pães e 2 peixes e um jumentinho, o que tem em comum foram parte de um momento transcendental. E isso que eu quero que você guarde para este dia e para a tua vida. Que Deus usa elementos comuns que quando se conectam com o Kairos de Deus, com o tempo de Deus, ela tem um mover sobrenatural. Jumentinho. Mas a diferença foi que os discípulos de Jesus escolheram a esse jumentinho para que Jesus entre a Jerusalém. Manjedoura é manjedoura, mas justo essa recebeu ao recém-nascido Jesus, ao Salvador do mundo. Uma funda é uma funda, mas justo com ela, Golias morreu nas mãos de Davi. E quer dizer, 5 pães, 2 peixes, uma comida simplinha, mas nesse dia alimentou uma multidão. E uma cesta. Sim, quantas vezes carrega uma cesta? Colocar o mercado quando vamos na feirinha. Mas essa salvou a Moisés, o libertador de Israel. Então, isso que eu quero te dizer com esta palavra que Deus entregou, ou está entregando. A pergunta é, hoje você consegue identificar algo transcendental na tua vida? Você consegue? Porque isso que eu quero que venhamos todos nós a compreender. Ok com Moisés, ok com Davi, que bonito com Moisés, a manjedoura, que lindo, tudo isso. Mas é agora contigo, você consegue ver algo transcendental? Lembre, não estou falando agora de coisas fora do comum, estou falando de coisas do nosso dia a dia, porque isso que a Bíblia nos fala, Deus usa coisas do cotidiano. Você consegue?
Ese es uno de los grandes problemas de nosotros no conseguimos. ¿Sabe por qué? Por dos motivos. Uma, que queremos que sea algo sobrenatural. Un furacão, sei lá. Ainda queremos que Dios nos confirme 3 veces si aquilo realmente es del Señor. No estoy diciendo que sea errado, mas a veces queremos así. Es muy sobrenatural. Y lo que la Biblia nos muestra es que no, Dios, na grande mayoría de las veces, se manifiesta no cotidiano. No cotidiano. Entonces, se manifiesta haciendo cosas ahí na minha casa, trabajando, limpando ahí, às vezes estou lavando louça. Deus se manifesta aí e te faz uma conexão. Ou te faz uma conexão lá na tua empresa, ou às vezes estou sentado no postinho. Deus te faz conexão, sabe? É isso que eu quero te lembrar. A Elaine acaba de compartilhar o lindo testemunho da cirurgia. Mas veja como Deus conecta, sabe? E tem que conectar com a palavra. Por isso que eu sempre falo que a palavra tem que guiar. A palavra é a única verdade. No dia em que Elaine fez a cirurgia, foi bem cedinho, 5 da manhã, tivemos que ir no hospital. Aí eu fiquei com ela até mais ou menos umas 6:15. E já ela entra em um lugar e fala, aqui já você não pode mais entrar. Eu era o acompanhante e falei, você não pode ficar. Tem que voltar para casa. Te avisamos quando ela já está boa. Ok, tá bom. Aí eu voltei para casa, era 6:15 da manhã, e começou a entrar uma ansiedade em mim. Sabe, uma preocupação, vontade de chorar. Eu falei, ai, então tá difícil para mim. 6:15 da manhã, segunda-feira. Aí, sentei no sofá, fiquei pensando, Senhor, fiquei murmurando, sabe? A típica de murmurar, Senhor, por quê? Nossa, estou mal. Aí o Senhor, sabe o que me lembrou? Falou o Espírito Santo, essas conexões, veja. Lembra o que você tem pregado? Você não está lembrando o que pregou? Você tem pregado que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus? Verdade. E aí ele falou assim, fica em paz, não fiques com ansiedade. Aí eu pedi, Senhor, me ajuda. Sabe o que fez o Espírito Santo? Por isso que eu falo, essas conexões cotidianas. O Espírito Santo me lembrou algo. Por isso que algumas semanas atrás, um mês, falei que nosso cérebro, de tanto ouvir notícia ruim, lembram dessa palavra? Começa a criar ansiedade. Tanta notícia ruim, ansiedade. E era esse momento, eu estava falando, o Espírito Santo me falou, César, onde fica o hospital? É aí em Osasco, perto da minha casa. Imagina se fosse na Moca, pegando esse trânsito. Para de murmurar. Falei, Senhor, perdão, em nome de Jesus, perdão. É aqui em Osasco, é pertinho, vou e volto, rapidinho. Ai, falei assim, e isso me calmou. Segunda questão, o Senhor falou, quanto custa a cirurgia particular? R$10.000, talvez até mais. Está sendo pelo SUS. Para de murmurar. Ai, Senhor, perdão, falei, perdão, Senhor. Cada vez que o Espírito Santo falava, me calmava. Aí falou assim, é o tempo de Deus que eu permiti que esta cirurgia. Isso que eu quero te dizer. Foi aí que conectei o transcendental com algo cotidiano. Isso que eu quero te dizer. Esta é essa palavra que eu quero te entregar hoje, à luz do que o Senhor colocou em mim. Que Deus se manifesta das coisas comuns, mas coloca o sobrenatural. Só me fez lembrar o que Ele já me tinha recebido, me tinha entregado. Não é que eu possivelmente poderia receber. Não, você recebeu, ou neste caso tua esposa e você foram abençoados com um hospital pertinho, no tempo certo. Não vai pagar, claro, paga através dos impostos, mas não esse valor a mais. Para de murmurar, César. Falei, Senhor, perdão, em nome de Jesus. Me calmei a tal ponto que eu fiquei tranquilo, sabendo que estava Deus no comando. E isso que eu quero te dizer. Você percebe? Por isso que minha pergunta é, e te faço, é uma pergunta, mas ao mesmo tempo uma afirmação.
Deus dirige teus passos. Mas aí eu pergunto, Deus dirige teus passos verdadeiramente ou não? Deus dirige ou não? Deus dirige meus passos? Claro que sim. Sim, ao mesmo tempo que uma afirmação, sim, Deus dirige meus passos. Mas eu tenho que lembrar que Deus realmente dirige. E isso é provado em todos os momentos. Não é só na parte da angústia, não necessariamente quando passa por uma cirurgia. Não, em nosso dia a dia. Mas veja, eu quero te falar de um texto, de uma história, só o finalzinho de uma história bíblica que você vai lembrar para compreender que realmente Deus dirige nossos passos. É de um homem, a vida dele se encontra no livro de Gênesis. Este homem se chamava José, também conhecido José do Egito. Você sabe a história, foi vendido por seus irmãos. Que família que ele tinha, porque cheia de inveja. Ele foi a servir na casa de um homem muito poderoso, mas a esposa queria coisas além, claro, de seu serviço, queria seduzir. Você sabe essa história, ele por uma injustiça foi mandado à prisão, ficou vários anos, não ficou um mês, ficou lá vários anos. Finalmente ele tem a oportunidade de sair dessa prisão e ser usado por Deus e se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito, depois do faraó. Olha o que ele falou quando se encontrou com seus irmãos. Ele poderia ter falado, agora estou aqui. Como alguns podem dizer, Deus pode demorar, mas não esquece. Agora você está aqui na minha mão, vou me vingar. Mas ele falou tudo o contrário. José falou assim, vocês pretendiam me fazer o mal, que é verdade, seus irmãos fizeram por inveja, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. É interessante. José está dizendo, tudo que aconteceu comigo, desde a minha saída, que vocês me venderam de um modo injusto, passei por uma série de circunstâncias desagradáveis, mas hoje eu enxergo, Deus dirige minha vida, Deus dirige meus passos. E hoje estou aqui para salvar, não somente a vocês, minha família, mas para salvar a muitos. Deus o guia e o leva a uma posição única. E isso que eu quero te lembrar, que o Pai Celestial, Ele te ama, me ama a mim também, e Ele deseja sempre nos levar a posições altas. Não somos filhos e filhas de Deus para viver uma vida do mais ou menos, pelo menos, não. Deus diz assim, eu já te abençoei, você precisa entrar e tomar posse da terra prometida. Eu já te entreguei, falou isso para José, só agora entra e toma posse dela. Então, o que José aqui está dizendo é que Deus tem um propósito para que estejamos no lugar atual. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida no lugar no qual você se encontra. Não só na tua vida com Deus, no teu trabalho, no teu momento familiar. Meus filhos são pequenos, não, meus filhos já são adultos. Meu momento com meu marido, minha esposa. Isso que tem que levar a compreender que o Pai Celestial te está guiando, está dirigindo teus passos e Ele conecta as questões, sabe? Questões cotidianas com o sobrenatural dele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque aí eu não tenho que inventar a fórmula de alguém. Aconteceu desse jeito com ele, tem que acontecer comigo. Não, não. Deus usará situações do meu cotidiano. Usou a funda de Davi porque Davi previamente tinha feito isso. Ele não criou uma nova arma esse dia para vencer a Golias. Perceba? Então, Deus usou coisa que Davi já tinha para vencer a Golias e conquistar um novo momento na vida dele. Só que algo que Deus me ensinou e a Bíblia mostra isso, que nesse processo, sabe, esse processo de Deus nos levar a lugares lindos, porque Ele já nos abençoou com isso, tem momentos em que Deus diz assim, é necessário parar um pouquinho. É necessário parar. Não é que o parar signifique algo ruim.
significa que Deus, nesse momento em que estamos parados, Deus está trabalhando em nós. E eu por isso que coloco o título desta mensagem é Deixando no Molho. É o título da mensagem. Você já que lavou a roupa, sabe o que significa deixar no molho a roupa? O que significa? Deixa parada, deixa parada. Não, ainda não liga a lavadora. Eu lembro quando eu era jovem, minha mãe me mandava lavar minha roupa. Lava a roupa lá. As meias, essas meias fedidas, coloca no molho primeiro. Porque vai tirar o fedor. É assim. Eu lembro que uma vez trabalhei, era bem jovem, trabalhei em uma oficina mecânica. E a calça jeans cheio de gasolina e um monte de coisa, sujeira. Aí minha mãe veio e falou, eu não vou lavar isso. Coloca no molho e depois você lava. E era lavar no braço. Então, mas era necessário o quê? Coloca no molho. Roupa branca, para que fique branquinha. Deixa no molho um tempo. Que mais? Essa roupa que tem gordura, às vezes pegou uma gordura, aí você estava comendo pizza e caiu tudo, nossa, deixa no molho. Então, veja, deixar no molho a roupa não quer dizer que a roupa não está sendo lavada. Ainda não liguei hoje quem tem lavadora, não liguei, ainda não aconteceu, mas já está acontecendo o quê? Uma limpeza interna. Então Deus está dizendo isso para ti. Talvez você fala, pastor, na minha vida tudo está parado. Será que Deus realmente vai usar coisas do sobrenatural? Aí eu te respondo que Deus te deixou no molho. Deus te deixou no molho. Mas não quer dizer que você seja incapaz, que você não merece receber bênção. Nada disso, tudo o contrário. É parte do mover sobrenatural. Então, eu tenho muitas vezes pensado isso. Eu acho que Deus me deixou no molho. Faz tempo que não acontece nada novo na minha vida. Só que depois compreendo que realmente Deus já estava trabalhando em mim. Só que as minhas expectativas eram outras. Por isso que esta palavra é para aquele que diz assim, eu acho que estou no molho. Você está no molho ou não está no molho? Não? Que bom. Então, vamos fechar, vamos ir embora. Não, eu acho que estamos. Eu também passo, porque ainda quero conquistar, quero mais avançar. Eu não estou dizendo, não, até aqui minha vida está bom. Não, eu acredito que tem mais coisas. Não sei quais, em que área, mas eu acredito. Então Deus diz, estou trabalhando em ti, mas estás no molho. Mas lembre que estou trabalhando, eu te amo, eu desejo que você conquiste, mas vamos lá. Daqui a pouco eu te explico por que é importante estar no molho. Mas vamos lá, vou entrar em uma história bíblica muito linda. Lembre, esta história nos narra algo do cotidiano, mas que Deus está no meio. Só que no momento não se percebia Deus. Claro, no final sim, para que você perceba. Diz assim que existia um homem chamado Saúl. E ele tinha, o pai dele tinha perdido, diz assim, algumas jumentas. Então, olha como inicia a história deste homem. Certo dia, as jumentas de Quis era o pai, se perderam e ele disse a Saúl, leve um servo com você e vá procurar as jumentas. Veja como inicia a história. A história inicia com algo cotidiano. Se perderam jumentas. Então vá, procura aí um dos nossos servos e vá, meu filho, procura as jumentas. Ok? Vê, não tem nada de sobrenatural, não tem algo assim, nossa, caiu um trovão, ou se abriu o mar vermelho, não tem nada, é algo cotidiano. Isso que eu quero te lembrar, o que eu falei no início, coisas do cotidiano. Ok, e aí então, Saúl com o servo foram andando e não encontravam as famosas jumentas. Não encontravam as jumentas. Diz que ficaram 3 dias andando e nada de nada. Veja, até aí não tem nada de extraordinário. Aí Saúl falou, cansei de buscar, sei lá onde estarão essas jumentas, quem sabe até já voltaram para casa do pai e nós estamos aqui perdendo nosso tempo. Vamos voltar. Mas diz assim que o servo que estava ao lado de Saúl, porém disse, tenho uma ideia. Interessante, tenho uma ideia. Eu gosto muito dessas histórias. Não tem nada de um preparo. Tenho uma ideia.
Nesta cidade, justo no momento que eles estavam passando, nesta cidade mora um homem de Deus. O povo de aqui o respeita muito, pois tudo que ele diz acontece. Ah, que legal. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir. Lembre, estão falando de Samuel. Samuel, um homem de Deus único na Bíblia. Único. Mas qual é o objetivo de procurar a Samuel? Qual é o objetivo? Aqui, segundo o texto bíblico. Qual é o objetivo? Que Samuel fale onde estão as jumentas perdidas. Então, em vez de estar dando volta aqui, indo para lá, vamos direto, vamos onde ele sabe de tudo, ele nos vai dizer onde estão as jumentas, e se por acaso as jumentas voltaram na casa do pai, pronto, estamos liberados, também nos voltamos. Tranquilão. Veja, não tem nada até esse momento de sobrenatural, mas o tem. Daqui a pouquinho você vai ver que o tem. Só que até esse momento se está falando de jumentas. Ok? Quantas vezes isso acontece em nossa vida? Um está falando de trabalho, está falando de uma cirurgia, está falando de um carro, está falando... E Deus usa essa situação cotidiana para manifestar o poder sobrenatural na tua vida. Por quê? Por que falo disso? Porque diz que nesse mesmo momento, veja, essa história é linda, não? Por aqui está Saúl com o servo, buscando jumentas. Mas diz assim que no dia anterior à chegada de Saúl, um dia antes, o Senhor tinha dito a Samuel, a este homem de Deus, a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo, Israel. Veja, por aqui, duas pessoas procurando jumentas. Por aqui, um homem ouvindo a voz de Deus e dizendo: você amanhã vai ter uma conexão sobrenatural. Só que o que está aqui não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia. E a melhor imagem que eu encontrei na internet é esta, para que você perceba. Duas pessoas que nem se conhecem, não se conhecem, têm propósitos diferentes, mas Deus vai unir. Olha aqui. Um procurando jumentas, o outro procurando o rei de Israel. Incrível. Mas os dois se vão encontrar e nos mostra que planos opostos geram o cumprimento da vontade de Deus. Planos opostos geram o quê? O cumprimento da vontade de Deus. Então, isso que todos nós devemos lembrar. A manifestação sobrenatural do Senhor vai acontecer assim. Deus está usando diversas situações do cotidiano. Vou te explicar melhor através de um testemunho, algo que aconteceu comigo quando ainda eu morava na minha cidade. Quando eu morava na minha cidade, eu frequentava uma igreja, também presbiteriana, uma pequena igreja. E lá, por uma série de situações, e também por situações que aconteceram lá, mas também fruto da minha imaturidade como cristão, eu decidi sair dessa igreja, como muitos. Estou emburradinho, vou sair da igreja. E aí eu saí metendo boca. Esta igreja não presta, esta igreja lá, porque é assim, não? O imaturo coloca culpa no outro. Que esta igreja aqui, que está lá, que o pastor, que esos líderes, esos presbíteros. Eu saí. E aí eu fui procurando outras igrejas. Perto da minha casa, visitei várias, mas em nenhuma delas me sentia assim, sabe, à vontade. Uma série de coisas. Aí, conclusão, fiquei mais frio, incrível, frio, deixei de ir na igreja. E isso aconteceu mais ou menos 6 meses. 6 meses deixei de ir na igreja. Achando que o culpado é o outro, o culpado é a igreja, é o pastor, o presbítero, coloquei culpa em todo mundo, menos em mim. É a imaturidade, a marca da imaturidade. Até que um dia eu pensei, não, está errado, César. Você tem que voltar na igreja. E sabem qual igreja eu voltei? Na mesma na qual eu tinha ido embora. Falei, não, eu vou voltar. Mas esta vez eu vou voltar bem caladinho. Já não vou reclamar. O pastor é desse jeito, os presbíteros são desse jeito. Eu vou me edificar com a palavra e com a comunhão. E realmente fiz isso, fiquei caladinho e ouvia, participava do culto.
Foi nessa volta, veja como coisas do cotidiano, eu comecei a sentir muito forte que Deus me chamava para o ministério. Isso é o que eu quero te dizer. Deus começou a me colocar diferentes circunstâncias para dizer: César, eu gostaria que você seja pastor. Mas foi acontecendo pouco a pouco. Até que um dia, e é aí o ponto que eu quero chegar, eu fui no culto, como sempre, e tinha um pastor brasileiro. Tinha convidado um pastor brasileiro. Eu fiquei ouvindo o pastor, ele falava em espanhol, e ele pregou a palavra. Legal. Aí, quando terminou, eu fui conversar com esse pastor brasileiro e falei: por acaso lá no Brasil não tem uma escola missionária que prepare missionário? Sim, falou assim, sim. Na minha denominação tem, eu sou da IPI do Brasil. Nem sabia que era IPI do Brasil, a mínima coisa. E sabe, lá tem, me manda um correio eletrônico, naquela época não existia WhatsApp, me manda um correio eletrônico que eu te respondo depois. E eu anotei o correio eletrônico dele. Aí passou, sei lá, um mês. Aí eu falei: eu acho que ele me respondeu só de educação. Acho que não vai acontecer nada. Mas ainda assim, escrevi ao pastor brasileiro e falei: sabe, lembra de mim, conversava com você sobre a escola? Sim, lembro de você, e eu quero que você se comunique com fulano de tal. E eu vou mandar para uma cópia que sou eu que te estou falando. E realmente ele me conectou com a escola missionária na qual logo eu estudei lá. Sabe o que eu quero te dizer? E a partir desse momento minha vida virou até o dia de hoje, graças a Deus. Mas o que eu aprendi? Primeira questão, não é estar no lugar que eu quero, porque eu tinha saído dessa igreja, murmurando. É o lugar onde Deus quer que você e eu venhamos a estar. Quando eu voltei, arrependido, falei assim: não, estou errado, começou a acontecer um mover. Aquilo que eu estou explicando, um mover sobrenatural. Nessa mesma igrejinha pequena, com um estilo bem antigo, foi aí onde conheci este pastor brasileiro, e ele me permitiu chegar aqui ao Brasil, através dele, dos contatos, claro, foi Deus. Mas eu quero te dizer, não é o lugar onde eu escolho. Não é o lugar onde eu escolho. É o lugar onde Deus escolhe. E aqui, na história que estou falando daqui de Samuel e de Saúl, Saúl saiu de casa procurando jumentas e voltou com um reino. Esse é o fantástico desta história. Ele saiu pensando na jumenta do pai, mas voltou 3 dias depois como o primeiro rei ungido pelo Senhor. E é assim, eu fui em um culto, como quantos outros cultos, de repente nem sabia que tinham convidado esse pastor brasileiro, da IPI do Brasil. Eu tive a oportunidade de conversar, ele me falou: me manda um correio eletrônico, mandei o correio eletrônico, as conexões do sobrenatural, e hoje estou aqui servindo ao Pai Celestial como pastor dele, pastor da igreja dele. Essas são as conexões que Deus faz, do cotidiano. Deus manifestando-se em um culto onde naquela época, só nesta igreja que eu participei, só se permitia piano. O pastor ensinava que violão e bateria não era instrumento para Deus. E aí, nessa igreja, com um estilo bem antiguinho, Deus falou para mim: sei aqui, César, e é onde eu quero te guiar. Então, eu no cotidiano que Deus vai fazer isso. Mas aqui vem a pergunta: por que Deus não fez isso antes? Por que Deus já não acelerou? Porque Deus disse assim: antes de você continuar avançando, conquistar, é necessário que perder algumas coisas para logo avançar na direção do propósito de Deus. Ainda antes de eu receber isso, eu era imaturo, insubmisso. Reclamava por tudo. Deus falou: precisamos tirar uma pedrinha, César. A pedrinha da murmuração. Porque se eu te entrego agora a oportunidade
de estudar, você vai continuar murmurando. Então vamos trabalhar. Por isso que Deus sabe o que falou nesse período? Me deixou no molho. Me deixou no molho. E é o ponto. Um dos propósitos de deixar o molho é para quê? Falando agora da roupa. Vamos falar da roupa. Um dos propósitos de deixar o molho é que a sujeira, essa sujeira que está bem grudada, com o molho que separa. Então isso que o Senhor diz assim, sabe por que vou te deixar um tempinho só no molho? Parece que tudo está parado na minha vida. Porque estou tirando algumas sujeirinhas dessas bem pesadinhas. Porque se você ou eu lavamos roupa e não colocamos no molho, por mais que vai no braço assim, a sujeira vai ficar forte, a mancha vai ficar. Já com o processo de molho, sai, ou facilita neste caso. Então o Senhor diz assim, é necessário perder algumas coisas para continuar. Coisas que podem atrapalhar logo lá na frente. E isso que eu aprendi, estou aprendendo até o dia de hoje, e agradeço ao Pai, porque isso acontece na minha vida e acredito que também acontece na vida de vocês. Se por acaso você está no molho, é porque Deus te está ajudando a tirar algumas coisas que vão te atrapalhar no seguinte nível. No seguinte nível te vão atrapalhar. Então Deus não quer colocar um desafio que vá além de nossa força, de nossa capacidade. Aí seria uma tortura. Seria algo cruel. Por isso que Deus diz assim, vou te deixar no molho. Para que tirar amolecer essas coisas. Quando eu voltei, voltando para essa história que eu falei, voltei para a igreja, depois de 6 meses, tudo murmurando, eu falei, não, eu estou errado. Eu não tenho que murmurar. E eu voltei na mesma igreja, me sentei no mesmo lugar, comecei a cantar os mesmos signos que anteriormente reclamava e comecei a ouvir a palavra do Senhor através do pastor, que também era um dos que eu também reclamava. Deus diz assim, era você, César, que estava com a pedrinha te atrapalhando. E foi aí. Sabe o que é o lindo desta história do pastor, este pastor brasileiro? Ele, não sei se vocês sabem, alguns talvez saibam, nossa igreja, como IPI Rio Pequeno, participa de um presbitério. O presbitério São Paulo se chama. Esse pastor é membro do presbitério São Paulo. O pastor brasileiro que me ajudou. Olha como as coisas se conectam. Um dia conversei com ele, é um pastor muito querido. E sempre lembro da história. Olha, Deus usou você. Lembra lá? Lembro de você quando me falou na igreja lá, na tua igrejinha. Pois é, olha aqui eu ministrando na IPI do Brasil em uma igreja do mesmo presbitério. São coisas do sobrenatural. E isso que Deus está dizendo, são coisas do sobrenatural. Por isso diz assim, é necessário tirar algumas pedrinhas, algumas sujeirinhas, porque essa sujeirinha, por exemplo, murmuração, desânimo, ansiedade, algumas frustrações do passado nos leva a pessimismo, não vai dar certo comigo, não. Isso Deus diz assim, vamos tirar essas pedras, essas sujeirinhas, desânimo, murmuração, reclama por tudo, pessimista, vamos liberar. Vou te deixar no molho porque você não vai poder logo receber. E este é o texto de Jeremias que Deus te está dizendo hoje. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Claro, diz assim, eu quero que você venha correr, avançar, mas você com a pedrona que está carregando não consegue nem caminhar com os homens. Então Deus diz assim, eu quero, claro que eu vou, eu te estou guiando, meu filho, para conquistar, para vencer. Mas é necessário tirar as pedras. Eu vou deixar um pouquinho no molho. Olha a continuação. Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Claro, se tropeça, o que vai fazer? Como vas a poder te levantar se não tem força? Então, Deus está dizendo que Ele te ama, Ele tem grandes promessas, bênçãos, já que planejou antes da fundação do mundo. E como diz este texto, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles. Você nunca vai
poder, eu nunca imaginaria que anos depois, a ter essa conversa, assim uma conversa informal com o pastor brasileiro, que visitou minha igreja local, nunca poderia saber que 25 anos depois estaria no Brasil ministrando numa IPI chamada Rio Pequeno. Nunca. Mas Deus falou, já planejei, já te vi lá. E isso que Deus te está dizendo, já te vi com tua família reunida, teus filhos fortes na fé, eu já te vi, Deus já está vendo, já te vi a ti avançando, levando a palavra, eu que sou tímido, sim, você falando a multidões, eu já te vi, Deus diz assim, eu já te vi, eu já, também, Deus diz assim, eu já te vi assim, fazendo coisas de milagre, do poder, orando, e em nome de Jesus, cura, e Deus manifestando a cura, isso que Deus diz, eu já te vi. Só que às vezes, não consegue compreender realmente essa verdade, porque não enxergamos que no cotidiano Deus se manifesta. É no cotidiano que Deus se manifesta. Qual é teu cotidiano? É aí que Deus está fazendo as maravilhas. É aí que Deus está fazendo as maravilhas. É no meu cotidiano. Eu tenho conversado aqui várias vezes que eu peço ao Senhor assim em oração, Pai, hoje a internet é incrível, quanta informação linda e coisa ruim que também tem, mas me permite conhecer aquele pastor, servo do Senhor, que me pode ajudar no ministério para melhorar. E sabe o que o Senhor faz? Na semana seguinte, ele assim, aparece nas minhas redes sociais e fala, nossa, era aquilo que eu estava desejando. Mas não é assim, recebo qualquer, não, recebo específico. Eu falo isso, Senhor, eu gostaria de algo específico. Não é assim, num sentido maior, não. O Senhor diz, Deus pode usar uma pessoa do teu dia a dia aqui na igreja local, uma visita, como esse pastor me visitou um domingo, e através dessa conversa que durou talvez 10 minutos, essa conversa transformou minha vida. É o sobrenatural. Saul saiu procurando jumentas. E 3 dias depois, voltou ungido como o primeiro rei de Israel. Isso que o Senhor está dizendo. Para ti e para mim. Talvez nesta semana você vai sair pensando, meu dia a dia. Mas no final da semana você vai voltar dizendo, quantas coisas do sobrenatural acontecem comigo. Mas enquanto um está no molho, claro, no molho parece que não vai acabar. E eu quero te deixar esta última palavra. Deus sabe, Deus te vê. No molho, às vezes, fica preocupado e chora. E diz assim, será que vai passar este momento? Por mais que estar no molho, não, pode ser breve, mas para nós é interminável e chora. Deus diz assim no Salmo 56, conheces bem as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Deus vê tuas lágrimas. Deus vê as minhas. Vê as nossas preocupações, os nossos desejos. Muitas vezes em lágrimas falamos, Senhor, o que eu desejo é tal coisa, Pai. Parece que está tão longe. Deus diz assim, eu vi e a registrei. Mas eu vou te ajudar e vou responder. Então, se por acaso está no molho neste momento, lembra que não vai ser eterno. Segundo, tem um propósito. Deus nos está tirando algumas coisinhas que vão atrapalhar para o seguinte nível. E terceira, o mais importante, no molho, ainda aí Deus está. Estou registrando, estou ouvindo, estou te consolando, estou te abençoando, ainda nesse momento que parece que tudo está parado. Então, essa é essa palavra que Deus derramou para mim e para todos nós. Porque eu também passo por momentos que estou no molho. Mas eu sei que, em nome de Jesus, haverá um momento em que Deus vai dizer, agora vamos para lá. Agora sim. Glória a Deus por esta palavra.